Uma boa tarde aí, em especial para o primeiro ano, que é para quem, né, esse vídeo está sendo dirigido. Mas como o tema é um tema geral de um livro bom, que é o Visconde Partido ao Meio, qualquer pessoa pode acompanhar esse raciocínio, esse resumo, e para que a gente possa compartilhar a leitura e conversar por aqui pelo YouTube. Massa? Vamos começar a apresentar. O tema de hoje, O Visconde Partido ao Meio, uma obra de Ítalo Calvino, italiano, muito importante, né, para a literatura contemporânea mundial. Tipo, ele escreve na sua língua, né, o italiano. Por exemplo, aqui é uma ilustração da capa original, Il Visconte di Mezzato. E aí, dentro dessa obra, a gente tem algumas perspectivas para estudar como assunto do primeiro ano, mas, ao mesmo tempo, tem muita coisa que a gente pode conversar que vai além da escolarização, né, na literatura. Esse é o nosso primeiro resumo. Então, temos aqui os nossos objetivos. Conhecer melhor o autor e a obra, prestar atenção aos detalhes importantes dessas obras, principalmente porque a gente vai estudar a época medieval e as expressões literárias, né, daquela época, algumas, e principalmente, né, estar atento à sequência narrativa da obra, porque como a gente está lendo em aula, aí sempre vale saber o que é que aconteceu. Toda vez que a gente vai lançar um vídeo, para comentar o que a gente leu anteriormente, tá certo? Italo Calvino foi um escritor italiano, isso aqui é a segunda biografia. Autor dos livros O Cavaleiro Inexistente, O Visconde Partido ao Meio, Cidades Invisíveis também, né? É uma das obras assim mais importantes dele, que consagraram, né, o cara como um dos maiores escritores italianos do século XX. Ele nasceu em Cuba, mas foi criado na Itália, né? Filho de italianos, ainda menino, mudou-se com a família para a Itália. Veio morrer em 1985, ano que eu nasci. Isso eu não sabia. Aqui tem algumas obras, ó, gente, bem interessantes para a gente conhecer dele. Essa aqui a gente leu em aula, tipo, algumas pesquisas, e ele vai e escreve, né, ao seu modo, algumas lendas que ele tinha coletado. As Cidades Invisíveis, que talvez seja a obra mais conhecida dele. Um General na Biblioteca, Os Amores Difíceis, O Visconde Partido ao Meio, não está aqui, mas tem também Por que Ler os Clássicos, que essa obra ela é bem interessante assim para quem quer estudar literatura, né? Porque Italo Calvino não é só referência como escritor que cria histórias, cria ficção, mas uma pessoa também que pensa literatura. Então ele é reconhecido como intelectual da área. E aí a gente tem algumas coisas especiais no Visconde Partido ao Meio. A intenção, segundo o autor, era criar uma narrativa para divertir o leitor. E aí nesse ponto que é engraçado, porque é uma obra contemporânea, né? Ele escreveu pelos anos 50, era jovem também, não tinha nem 30 anos quando escreveu essa obra. E quando ele escreveu essa obra, tem muitos pontos da Idade Média que até hoje geram curiosidade, né? Sobre o passado da humanidade. Então, vamos lá. Era uma época de cruzada, um visconde tem o seu corpo partido ao meio, mas fantasticamente, de uma maneira mágica, ele permanece vivo e com seus dois lados separados. É uma alegoria da divisão dos seres humanos, uma divisão política entre as pessoas, e ao mesmo tempo, alegoria de escolhas, né? Qual lado é melhor escolher? Qual lado vai ser o predileto para a gente observar e ter uma leitura melhor sobre o Visconde, né? De Terralba, que é o nome dele, o personagem principal. O pacto que a obra oferece tem um apelo do fantástico, como eu disse a vocês. Tipo, tem muita coisa da história que é real, tipo, as cruzadas, como as pessoas faziam as guerras, muitos dos comportamentos, mas essa coisa da pessoa perder metade do corpo e ficar viva tá muito mais para o fantástico do que para o real, assim. Então, ela vai se aproximando dessa ideia da narrativa fantástica que aconteceu aqui na América Latina. Ambiente medieval e de cruzadas, para entender o trovadorismo e novelas de cavalaria. Que aí a gente vai pensar melhor sobre isso nas aulas posteriores, né? Quando a gente acabar com
com a nossa leitura. Tem, eu pesquisando, né, no original, assim, alguns vídeos, eu achei algumas ilustrações que vale a pena a gente dar uma olhada, tipo o lado bom e o lado mal do Visconde, tem essa gravura aqui, e a gravura de um castelo, né, medieval, que era a morada. Então, é sempre bom, enquanto a gente lê, pensar nesse sistema, né, do senhor feudal, do nobre, como uma pessoa muito importante que regia a sua própria região. E aí é que tá, em meio a essa região, você tinha os servos, tem algumas pessoas afastadas, tem aquele imaginário, né, de cada personagem que aparece dos viajantes, que surgem no meio do nada. Vocês vão ver, com o tempo, que muita coisa interessante vai acontecer. Muitos personagens, outros, que compõem um feudo, vão aparecer. O feudo seria como povoado, né, que ele morava. É o mundo contemporâneo, né, um homem completo. E aí é que tá, tipo, a história é antiga, mas talvez ela diga muita coisa do que somos nós agora. Enquanto nós nos dividimos e às vezes tentamos escolher um dos nossos dois lados como se eles não se complementassem. Vamos para as partes do que a gente já viu no livro, né, da página 5 até a 13. Quando a gente começou a ler, a gente percebeu que o sobrinho começa a narrar, então não é o próprio Visconde contando a sua história, é o sobrinho, como se eu estivesse observando e resgatando algumas coisas que contaram para ele, de alguma forma. E aí já começa ele indo para a luta contra os turcos, numa imagem que é típica da cruzada, entre cristãos e muçulmanos, né? E aí, no meio, até ele chegar nessa luta, ele vai se apresentando, né, como Visconde, aparece Curzio, que é o seu fiel escudeiro. Normalmente, os nobres, eles tinham dentro das histórias de novela Cavalaria, é só lembrar de Dom Quixote e Sancho Panza também. Tipo, Sancho Panza era a pessoa que acompanhava Dom Quixote para onde ele fosse. E aí tem essa imagem, né, da proteção. Tem a descrição do ambiente, que é meio pesada, né? Porque as pessoas estão empestadas, estão lá mortas, e nem os próprios abutres que vão comer a carne dos empestados sobrevivem. Então, entre doenças e mortes, o Visconde tá partindo para o campo de batalha, né? E aí ele vai observando cada coisa como se fosse uma experiência ímpar. Quando ele chega, percebe que ele é uma pessoa de nome, né, um nobre, então o imperador cede o posto de tenente para o Visconde. E ele fica como tenente ali, e é nesse ponto que a gente tem a entrada do segundo capítulo. Ele chega ao campo de batalha, e aí tem um trecho que vale a pena ler, né? Tipo, na página 15, eu verei os turcos, isso ele pensava, nada mais aos homens do que ter inimigos, e depois verificar se são exatamente como os imaginaram, que até então ele não tinha visto. Eu os vi, os turcos, surgiram exatamente dois por ali, com os cavalos arreados para a guerra, o pequenino escudo de couro redondo, as roupas listradas de negro e açafrão. E aí, nesse momento, ele começa a guerrear, e vem o grande acontecimento que vai delinear, né, vai nos levar para o restante da história. É o acontecimento ímpar, é o que vira a chave, o que constrói a característica do nosso personagem, do nosso protagonista. Agora chego lá e dou um jeito neles, disse entusiasmado e inexperiente como era. Não sabia que só se deve aproximar dos canhões pelo flanco ou pela parte da culatra. Eles estavam guerreando, e aí o lado turco, né, o lado muçulmano, estava com canhão, e aí, de maneira ingênua, né? O que é que Medardo de Terralba, o Visconde, faz? Ele vai bem para frente do canhão. Ele saltou diante da boca de fogo, a espada desembainhada. Desembainhada, nem sei dizer essa palavra. E pensava que meteria medo naqueles dois astrônomos. Os dois astrônomos acho que estavam com um canhão em mãos, né? Mas ao contrário, eles deferiram contra ele uma bala em pleno peito. Medardo de Terralba voou pelos ares. E aí a gente lê mais um pouco e vê que as pessoas começaram a recolher os corpos, né? E acharam Medardo de Terralba. Como? Aí vai ser um mistério. Como foi que ele se recuperou? Como foi que ele voltou para casa? Porque essa parte a gente ainda não leu. E vai ler na próxima aula da próxima semana, que cai quando? Vamos lá, hoje é dia 17, né?
no dia 24. A gente está conhecendo como é que essa história caminha, né? Deixa um beijo com vocês, gente. Até a próxima aula. Esse foi o nosso vídeo dando introdução a essa história, que é a história de Medardo Terralba, partido ao meio, porque foi para a guerra, foi ao campo de batalha e encontrou uma bala de canhão no meio. Sim, mas a existência dele perdura. E como é que ele vai existir a partir de então? A gente vai descobrir lendo o restante do livro, beleza? Tchau, tchau, galera. Até o próximo encontro.